Oi, gente, boa noite. Boa noite. O Anderson nos deu um boa noite, sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Minha voz que é assim, professora. Não, mas tá meio desanimado. Assim. Capaz? Nunca? Então, olha só. Hoje vamos continuar falando um pouquinho de algoritmos e lógica de programação. Focado agora na questão da programação mesmo. Então, eu vou repetir alguns conceitos que a gente viu na aula prática e depois eu vou seguir um pouquinho o material, tá? Em seguida, a gente faz exercícios e quem tiver dúvida nas aulas práticas, não na de algoritmos de lógica da programação, quem tem dúvida em física, daí fica comigo para tirar as dúvidas, tá? Vocês estão vendo a telinha? Vocês estão vendo ou não estão vendo? Tô vendo os cálculos aí passando na tela. Ah, então tá. Então, olha só. Então, vamos lá. Espera aí. Então, olha só. O primeiro conceito que a gente vai ter que relembrar, que a gente já aprendeu na última aula e também na aula prática, é a questão do que é um programa, né? Um programa é uma sequência de códigos, todos esses códigos vão estar organizados de tal forma que a gente consiga resolver um determinado problema. Bom, mas e como é que a gente executa esse programa, né? A gente precisa de um sequenciamento. E o que são esses sequenciamentos? Só vou pedir para quem não for falar desligar o microfone, porque senão fica dando ruído aqui. Então, voltando, para a gente executar o programa, a gente precisa de um sequenciamento do que vai acontecer, né? Então, a primeira coisa que acontece é a entrada de dados. Basicamente, essa é a etapa que realiza a coleta de dados que a gente vai utilizar no programa. Em seguida, vem o processamento de dados, né? Ou seja, onde os dados que foram inseridos são transformados em informação. E, por último, a saída. O que é a saída? Todas as informações geradas pelo processamento de dados são apresentadas. Qualquer dúvida, vocês me param. Então, olha só. Vocês lembram do nosso amigo Deb C++? Lembram de tudo que a gente aprendeu na última aula prática? E um conceito importante que a gente aprendeu na última aula prática foi que as primeiras linhas do nosso programa são as bibliotecas. O que são as bibliotecas, né? Elas vão nos auxiliar quando a gente estiver construindo o nosso programa sem a necessidade de declarar função por função, tá? O que tu quer dizer? Primeiro, como é que a gente usa elas? A gente usa o hashtag, o include e a palavra e a biblioteca que a gente quer incluir no nosso programa entre os símbolos de menor e maior, tá? Então, olha só. O que acontece? Se eu não tenho essas bibliotecas aqui, quando eu colocar os comandos, sejam qualquer comando, seja caractere, seja qualquer coisa, ele não vai ter aonde buscar a informação. Então, ele vai acabar dando erro, tá? Em seguida, vem o using namespace. Relembrando o que é o using namespace. Ele permite que a gente faça, né, todo o programa. E esse using namespace std é que a gente está usando para definir todas as funções da biblioteca padrão. Traduzindo. Vocês estão vendo que aqui, ó, lá tem o double int. Como eu usei aqui, ó, using namespace std antes de começar o meu programa, lembrando que um programa sempre começa depois da chave, né? O meu código começa sempre depois que eu abrir a chave. Se eu não estivesse usando using namespace std, tudo isso aqui eu teria que escrever sempre antes. std. Por quê? Porque daí ele faz a vinculação com a biblioteca que a gente declarou antes, tá? A gente também falou um pouquinho sobre o int main, lembra? Até os guris me perguntaram, é como se fosse o igual para abrir uma função no Excel. É basicamente isso, né? O int main é a primeira função que vai ser executada no programa. Como eu já falei antes, a chave aberta significa o início de uma função, né? De uma função, de uma programação em C. E a chave fechada aqui, o fim, tá? Relembrando também, a gente utiliza essa função setLocale aqui
para fazer a adaptação do programa, das informações que vão aparecer no programa, para o idioma desejado, tá? Outra definição que a gente também aprendeu na última aula, esse cout, ele representa o string de saída no C. O que isso quer dizer? Tudo que aparecer depois do cout, eu vou ter 2 sinais de menor e ali entre aspas, tudo que tiver entre aspas vai aparecer na tela de quem estiver utilizando o programa, do usuário, tá? Em contrapartida, não está aparecendo na tela, mas a gente utilizou durante a aula prática, tem o CIN. O que é o CIN? O CIN é o string de entrada. O que isso quer dizer? Quando o usuário estiver usando o programa, eu vou pedir para coletar alguns dados, né? Qual é a soma de tal número? Então, ele vai pedir, digite o número 1, digite o número 2, e assim em sequência. O que a gente usa? A gente usa o CIN, tá? Por último ali, a gente também usou o System Pause. O que é o System Pause? Ele é um comando para que pause a tela. Porque o que acontece? Quando a gente está usando deve ser mais, ou eu sei que tem pessoas que programam em outros tipos de programa, mas quando... Eu estou só falando a palavra repetida, né? Quando o usuário usa, quando o programador programa, mas... Então, o que acontece? Ali no deve ser mais, quando a gente consegue ver embaixo quanto tempo ele demorou para rodar aquele programa. Se a gente não colocasse o System Pause, aquela tela preta, né? Que abre, o desktop que abre, o console que abre, ele abriria e fecharia tão rápido que a gente não ia nem conseguir ver, a gente não ia ver nada do nosso resultado. Aquele fim do programa que eu peço para aparecer na tela não ia aparecer. Tá? Também a gente falou na aula passada sobre os operadores, né? Os 3 tipos de operador aritmético, os lógicos e os relacionais. A gente acaba usando todos eles quando a gente está programando. Mostrei para vocês alguns exemplos, tanto dos operadores aritméticos, quanto dos operadores relacionais e quanto dos operadores lógicos, tá? Tudo isso a gente usa nas aulas práticas e também nos exercícios. Bom, na última aula, a gente também falou sobre o conceito de estruturas de decisão. E o que a gente vai fazer agora? Como é que eu aplico isso na prática? Primeiro eu vou relembrar, né? Então, olha só. Primeiro, o que é estrutura de decisão? Elas vão nos permitir incluir condições de controle. Só vou pedir para quem não estiver falando, só desligue o seu áudio, porque senão fica voltando aqui. E fica ruim para quem está escutando. Então, olha só. Deixa eu voltar. As estruturas de decisão, o que é uma estrutura de decisão? Ela inclui nos algoritmos condições de controle, ou seja, eu vou definir uma decisão e a partir dessa decisão, tais passos vão ser ou não vão ser feitos, tá? Ou, por exemplo, eu tenho uma condição, ela é verdadeira ou falsa, se for verdadeira eu executo tais coisas e se for falsa eu executo tais coisas, tá? O que é importante a gente ter na cabeça? Que uma decisão sempre acarretará um desvio no algoritmo. Ou seja, o que vai acontecer? Normalmente, a gente pensa, né, que o algoritmo ele vai ser uma linhazinha assim. Eu tenho início do programa, inserção de dados e tal. Lembra até aquele pseudocódigo que mostra os retângulos, os quadradinhos? A partir do momento que eu coloco uma decisão, eu vou ter um desvio. Ele não vai mais seguir uma linha reta, tá? Então, olha só. Expliquei para vocês o que era estrutura simples, estrutura composta, encadeada e seleção de casos. Então, vamos pensar juntos. Eu tenho um problema com uma estrutura condicional simples. O que é uma estrutura condicional simples? Eu tenho uma decisão. Essa decisão, vamos dar um exemplo assim, ó. Eu tenho uma decisão e ela pode ser verdadeira ou falsa, tá? Se ela for falsa, se ela for verdadeira, ela vai executar o comando. E se for falsa, ela encerra o programa, tá? Isso é uma estrutura condicional simples, onde em um lado eu executo um comando e da outra opção acaba tudo, não acontece nada. Então, ali, bom, como é que eu aplico isso na programação? Eu vou aplicar com o if, tá? If, né, da tradução é se.
Deixa eu só tirar um print aqui de vocês. Aproveitar que tem um vivente de câmera aberta, tá? Bom, vamos voltar ao exemplo. Eu tenho uma condição, ela pode ser verdadeira. Se ela for verdadeira, eu vou executar alguns comandos, e se ela for falsa, eu vou encerrar o programa. Bom, mas eu não quero mais que seja assim. Eu quero que, se for falsa, ela execute outros tipos de comando. Vamos pensar num exemplo. Eu vou fazer um programa. Se o x for maior que 0, eu executo um comando, e se o x for menor que 0, eu executo outro comando. Isso é um exemplo de estrutura condicional composta, tá? E como é que eu aplico isso na programação? Além do comando if, eu vou usar if, taranã, eu vou utilizar o comando else, tá? Que é if se, else então, tá? Então, ó, simples a gente só usa if, composta a gente usa if else. A gente também vai usar if else nas encadeadas. O que são as estruturas condicionais encadeadas? É quando tem aquele alinhamento, né? De um if vai saindo outro if, e vai saindo else, e assim vai indo, tá? Quando essa questão de encadeada, a gente também pode substituir por seleção de casos, tá? É uma substituição da condicional encadeada. Em vez de eu usar if, else, eu vou usar switch case, tá? Então, ó, switch case é basicamente um comando que a gente utiliza na estrutura condicional de seleção de casos. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Ninguém tá entendendo nada? Essa da Então, seleção assim... de dados eu não entendi. Oi? A da seleção de dados, olhando a nossa tela preta lá, ela aconteceria como? Na tela, aqui assim, ó, na tela preta... O resto tudo eu entendi, só essa na tela preta lá. A gente está se referindo a isso ou a um programa um pouco mais complexo? Na verdade, a tela preta, ela não vai te apresentar a questão dos comandos, né? Então, eu vou mostrar um comando aqui, ó. A tela preta, ela não vai te apresentar nada. Então, a tela preta é mais para eu me ambientar com o que a gente está trabalhando. Quer ver, ó? Deixa eu abrir um comando aqui, ó. Deixa eu abrir o programa. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai abrir. Ó. Deixa eu colocar eu tenho aqui um algoritmo pronto que vai tratar... Tu não entendeu como é que vai ser if else, né? É isso? Não, é o switch case. O if else é normal, é só o switch case. Peraí. Dentro da nossa aplicação, assim. Tá, o Word resolveu trancar. É isso mesmo? Tá, deixa eu achar aqui. Ela trata de seleção, né? Oi? Ela trata de seleção. Isso aí. É o caso onde tu dá a variável e o usuário usa o que tu dá? Espera aí, deixa eu achar aqui um que eu tenha pronto com o switch case. Se não, qualquer coisa a gente discute isso na próxima. Ó, eu tenho um switch aqui, né? Deixa eu ver se vai rolar o meu... Deixa eu ver se vai andar esse programa aqui. Vamos ver. Isso aqui é um exemplo, tá? Da aula prática. Não vou explicar como é que foi feito tudo isso, mas vamos lá, Project, Console Application. Olha só. O que acontece? Vocês estão vendo o meu deve ser mais? Sim. Tá, então olha só. Eu tenho a minha variável que eu vou estar trabalhando é opção, tá? E daí, ó, tudo isso vai aparecer. Tudo que tá com cout, eu vou apresentar no programa. Depois eu vou compilar aqui e vai andar. Então, ó, opções: 1, incluir, 2, alterar, 3, excluir, 4, pesquisar e cout, opção. O que acontece, tá? Isso é um pedaço do programa. No caso, a gente teria que ter toda uma base de dados. Qual é a intenção aqui, ó? Eu tenho toda uma base de dados de aluno. Então, ó, 1, eu vou incluir.
Aí vai aparecer assim, ó, case 1, switch case, vai aparecer inclusão de dados de um aluno, tá? Caso 2. Não, eu não quero incluir aluno, eu quero alterar um dado de aluno. Caso 3, excluir dados de um aluno. E assim, isso aqui é a seleção de casos, tá? Na tela preta, a gente vai aprender a fazer... Tu dá as opções. Tu isso dá as aí, opções quer ver, ó, vai aparecer aqui, ó, deixa eu compilar. F11. Claro que a gente vai aprender a fazer isso durante a aula prática. Deixa eu botar main. Quer ver que, obviamente, não vai aparecer. Quer ver que não vai compilar? Vai dar erro? Ou será que apareceu aqui em algum pensamento lugar? negativo é esse. Porque, viu, ó? Ó, olha aqui. Vocês estão vendo aqui a minha telinha preta? Sim. Então, ó, botei Cout, opções, isso aqui é tudo para aparecer. E daí, lá no final, eu botei um CIN, que é para a pessoa escrever a opção. Bom, eu escolhi a opção 1, 2, ou 3, ou 4. Então, todas essas opções estão aqui no switch, ó. Switch case 1, switch case 2, switch case 3, switch case 4. Vou colocar opção 4. Pesquisar dados de um aluno. Claro que, como eu disse, como eu não tenho mais comando para baixo, é só, ó, o meu programa vai estar sempre entre essas chaves aqui, ó. Daqui até aqui é o meu programa, tá? Eu não tenho outros comandos. Eu só pedi para ele mostrar aquilo, por isso que deu o fim do programa. Mas daí, nas próximas aulas práticas, a gente vai aprendendo como usar o switch case. Isso é um se, então, resumido. Tu não precisa fazer toda a programação do se, então, e encadeando isso. Mais ou menos. É que assim, ó, o que acontece? O if, tu vai trabalhar, se tu não fizer isso, tu faz isso. Sim, é que tu pode gerando a cadeia, mas vai gerar uma cadeia muito grande se for fazendo sim, então, sim, então, sim, então. Mas o que acontece? Aqui é só se tu puder escolher casos. Isso daí seria uma subrotina para ficar mais simples. Vamos deixar o programador falar. O primeiro main, sabe? Daí você só coloca ali o que você precisa fazer e depois você abre as subrotinas. Né? Daí o programa vai específico para aquele ponto ali das linhas. Sim, para não ter que gerar uma cadeia muito grande, ele fica... Isso, para não sobrecarregar visualmente, né? Para o programa tanto faz, mas para nós, né? Depois se entender ali, principalmente mais fácil, no main. né? Isso, daí o programa vai direto, né? Para essa subrotina. Sim, e tu pode gerar quantas opções, ali no caso que é a opção, tu quiser, daí... ele vai direcionar para a próxima programação daí. Isso, e daí a quantidade ali vai de espaço de memória do microcontrolador, né? Não é, digamos assim, não tem limite, dependendo do equipamento que tu usar. Sim. Viu só? Ainda bem que o Wagner estava aqui para explicar. Valeu. Então, vamos continuar aqui. Então, ó, tá todo mundo já sabendo de seleção de casos, encadeados, tá tudo certo. Então, ó, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Outra coisa que a gente também comentou na aula são as estruturas de repetição. Eu tenho estruturas de repetição de 3 tipos. Com teste no início, com teste no final e com variável de controle. Primeira coisa, o que é estrutura de repetição? São funções que eu consigo que elas realizem as instruções que eu coloquei no programa mais de uma vez, tá? Para eu não ter que ficar copiando e colando, eu uso a estrutura de repetição e ela cria um looping com um número limitado de vezes. O que acontece? O looping infinito, o programa fica girando e não chega em nada. O looping com número limitado de vezes quer dizer que eu vou repetir aquele comando N vezes, né? Como a gente já discutiu, ela pode possuir teste no início, ou seja, antes de eu executar qualquer coisa, eu verifico se essa condição é verdadeira ou não. Então, ela vai ser executada enquanto for verdadeira. Se for negativa, ela já vai interromper. Com teste no final, a condição vai ser analisada apenas no final da estrutura da repetição. Ou seja, todos os comandos vão ser executados e depois que vai ser feito o teste de condição. Vamos comparar com teste início e com teste final. Teste no início, eu faço o teste e executo
os comandos. Com teste no final, eu executo os comandos e depois faço o teste. E com variável de controle, quando é que a gente usa variável de controle? Quando a gente sabe antecipadamente o número que eu vou rodar aquele programa, tá? Bom, mas aplicando isso no programa. Então, olha só. Com teste no início, qual é a função que eu uso? Eu uso o while. O while enquanto. Então, olha só, como é que eu aplico cada uma delas? Com teste no início, o while. Qual é o problema com teste no início? A gente tem que cuidar para não criar um looping infinito. Por isso, a gente vai ter que usar algumas outras funções. O que acontece? Se eu não usar um contador, um incremento, um acumulador ou uma condição de parada, ele vai ficar repetido enquanto a condição for verdadeira. Então, olha só, para ele não ficar repetido em looping infinito, eu posso usar o contador. O que é o contador? Ele vai controlar o número de repetições, tá? Incremento e decremento. Ele vai aumentando o número. Por exemplo, eu defino que eu começo em 1 e vou incrementando números. Ou começo em 100 e eu vou decrementando. Será que é essa palavra? Eu vou diminuindo os números conforme eu coloquei ali. O acumulador ele vai gerar um somatório, né? Ele vai somar todas as entradas de dados e a condição de parada, que o próprio nome já diz o que é, uma condição de parada. Ela é utilizada para determinar o exato momento que eu quero que pare. Então, ó, daqui eu sei que estrutura de repetição com teste no início eu uso while e para não ter problema de loop infinito eu tenho que usar alguma daquelas funções auxiliares ali. Com teste no final, eu vou fazer do while. O que significa do while? Faça enquanto, tá? Com teste no final, eu vou executar todos os comandos e depois eu vou fazer o teste. E por último, a variável de controle, tá? Com variável de controle, lembrando, eu sei quantas vezes eu quero repetir aquela condição. E quando a gente vai usar o for, tá? E o for, ele tem uma estrutura um pouquinho... Deixa eu só passar o avião. O for, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente das outras funções. Entendendo assim, ó, hoje a gente vai praticar a teoria. E na aula prática nós vamos praticar a programação. Então, hoje ainda vai ficar umas coisinhas soltas. Então, olha só. Quando eu for trabalhar com for, esse comando vai possuir 3 tipos de informação. A primeira é a instrução, né? O que eu quero que ele faça. A segunda informação vai ser a condição final. E o incremento é o que vai ser o responsável pela repetição, né? Como é que a gente usa o incremento? Lembra que lá no comecinho eu falei sobre os operadores, que eu tenho operador mais e menos, de multiplicação, resto de divisão. Quando eu estou trabalhando no incremento, eu uso mais, quando eu quero que vá somando, ou menos, quando eu quero que vá diminuindo. Tudo até agora, a gente já tinha falado a teoria, a gente não tinha entrado ainda nos comandos, né? Mas a gente já tinha falado na última aula. Agora, dando continuidade à matéria, a gente vai falar sobre o vetor. E esse mesmo vetor que a gente trabalha na programação são aqueles vetores que a gente trabalha em matemática, em álgebra, em cálculo, são os mesmos vetores, tá? Primeira coisa, o que é um vetor? Vetor é um tipo especial de variável que ela é capaz de armazenar diversos valores ao mesmo tempo usando um mesmo endereço de memória. Como ela armazena diversos valores, ela também pode ser chamada de variável composta ou ainda de estruturas de dado matricial. Dando, assim, algumas características dos vetores. Esses vetores, eles podem ser homogêneos. O que é um vetor homogêneo? Ele vai armazenar variáveis de só um tipo de valor. O que é um tipo de valor? Ou eu trabalho com número, ou eu trabalho com um caractere. Então, homogêneo, ele tem só um tipo de dados, tá? Os heterogêneos, a gente vai conseguir trabalhar com diferentes tipos de dados. Só que
o mais adequado, quando a gente está trabalhando com diversos tipos de dado, a gente usa, em vez de heterogêneo, struct, tá? Então, olha só. Uma característica importante é que a capacidade dos vetores, o que é a capacidade dos vetores? É quantos dados ele vai conseguir armazenar, ele sempre vai ter que ser determinado no momento em que eu estou declarando a variável. Ou seja, eu estou lá fazendo meu programinha e eu resolvo que eu vou usar um vetor. A primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar quantos números vão estar ali. Não adianta eu querer fazer todo o programa e depois declarar. Então, olha só. Em qualquer vetor que a gente estiver fazendo, o primeiro índice vai ser sempre o 0. Então, olha só. Eu vou criar um vetor e eu quero declarar que aquele vetor tem capacidade para 5 elementos. Então, olha só. Se ele vai começar no 0, o último elemento dele vai ser 4. Por que vai ser 4? Porque é sempre n menos 1. Ou seja, eu quero fazer um vetor com capacidade para 15 elementos. Ele vai começar no 0 e terminar no 14. 35, ele começa no 0 e termina no 4. No 4 não, né, Jéssica? No 0 e termina no 34. E é assim sucessivamente, tá? Quando a gente está trabalhando com vetor e, digamos assim, eu defini, né, que eu quero que o meu vetor ele tenha uma capacidade para 10 dados. Não é porque eu defini que o meu vetor tem 10 dados que eu preciso usar esses 10 dados, tá? Eu posso declarar que um vetor tem 20 dados e usar 2, tá? Mas o que acontece? Também não faz sentido eu criar um vetor que ele tem uma estrutura completamente diferente das variáveis só para gerar um único valor, né? Então, assim, para que os vetores cumpram suas tarefas, a gente precisa usar ele com as estruturas de repetição que a gente aprendeu antes. Então, assim, tudo que a gente está vendo aqui, vocês vão ver na videoaula em seguida, e vocês também vão ver no livro, tá tudo no livro, tá? Então, eu estou dando uma introduzida na matéria para a gente conseguir fazer uns exercícios básicos e, em seguida, na teleaula, ele vai explicar, ele vai aprofundar isso, tá? E daí ele já vai dar alguns exemplos da programação dos vetores e entre outros, tá? Além dos vetores, eu também tenho as matrizes, que são exatamente aquelas mesmas coisas que a gente vê na matemática, na física, no cálculo. O que são as matrizes? Elas são agrupamento de vetores, ou seja, eu vou ter as colunas, mas eu também vou ter as linhas, tá? Elas funcionam basicamente como os vetores, ou seja, a capacidade dela, que vai ser a quantidade de linhas e as quantidades de colunas, também devem ser determinadas no momento em que eu estou definindo a matriz. Não adianta eu querer definir e depois determinar a quantidade que ela vai ter, tá? Bom, aí, digamos que caia na prova assim, eu tenho uma matriz 10 por 10. Qual a quantidade de elementos que eu posso colocar nessa matriz? Nesse momento, vocês me respondem. 100? Isso aí. A quantidade de elementos sempre vai ser a multiplicação da quantidade de linhas por colunas, tá? Mesma coisa com os vetores, que eu já expliquei nos vetores. Em qualquer variável composta, o índice variável composta, seja ela vetor ou matriz, o índice vai começar no 0, tá? Então, olha só, o primeiro espaço para armazenamento da matriz vai ser 0,0. O índice vai ser 0 tanto para a linha como para a coluna, tá? Então, deixa eu finalizar aqui a apresentação. Então, dei uma relembrada na matéria. Eu sei que fica um pouco confuso. Por que fica um pouco confuso? Porque a gente está aprendendo mais na teoria. O nosso amigo, em seguida, vai falar sobre isso na prática, né? Vai mostrar alguns exemplos. E nós temos a aula prática que vocês vão aprender mais um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui a atividade e mandar no grupo.
É que eu falei bastante hoje. Então, deixa eu compartilhar. Ó, tô mandando lá nos grupos. Aproveito esse momento de interação de mim comigo mesma para dizer assim, compartilhem os trabalhos que vocês têm, o pessoal do segundo semestre, no caso, compartilhem os portfólios que vocês têm, se ajudem a fazer o portfólio, tá? Fico à disposição caso alguém tenha dúvida, mas se ajudem, gente, tá? Vocês estão aqui, eu fiz um grupo e saí para vocês fazerem exatamente isso, tá? Mas qualquer coisa, eu tô aqui, quem puder manda. Lembrando, único problema não, né? Mas assim, não façam plágio. Plágio zera a nota, tá? Mas se ajudem, cooperem um entre os outros. Então, ó, falei um monte. Só vi, acho que só o Michel apareceu para mim. Vou até tirar um print aqui. E vamos fazer as atividades. Tem algumas questões da aula passada, do vídeo que vocês já viram, e o vídeo que vocês vão ver agora, tá? Então, ó. Ai, que legal, gente. Tem 9 pessoas participando, fico feliz. Ó, tá o Nicolas, o Anderson, o Henrique. Deixa eu compartilhar minha tela. Na área, professor. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu tardo, mas não falho. Não, tá hoje compartilhando várias fotos da namorada. Foi tu, né? Eu não, professor. Então foi outro, Michel. Não, só foi no meu status, né? Só olhou no meu status? Foi no status. Ah, positivo. Status. Não, é minha esposa. Só? Então, ó, vamos começar aqui. Professor, o que seria aquela organização ali? Qual organização? Pode botar qualquer coisa, só bota o nome e começa. Tá. Peraí, deixa eu até voltar aqui. Peraí, meu Deus. Peraí, deu tudo errado. Os que estão rápidos já viram até a resposta. Como eu quis esperar o Thiago, acabei me atrapalhando. Tá, olha só. Vamos lá. Quem estava inscrito antes, estava inscrito. Tem alguém que não conseguiu entrar e que vai entrar? Tô tentando entrar aqui, minha internet caiu. Tô tentando. Só para quem escuta Pretinho Básico vai entender. Olha, o Everton, ele tá fitness hoje. O Everton tá fazendo levantamento de peso, eu só faço levantamento de garfo. O David hoje, ele tá engenheiro... O David hoje, ele tá engenheiro agrônomo, sei lá, dos animais hoje. O Fábio hoje tá um fantasma. Por que tá um fantasma? Eu tava viajando no fim de semana e fui longe dos meus cachorros. Ah, tá, ele tá com saudade. Tá, então, ó. E aí, seu Michel, te espero? Não, pode arrochar aí, professor. Eu vou me ajeitando aqui, tô digitando ainda aqui. Tá. Então, ó, não precisa salvar nenhum nome de vocês. Mete o piseiro. Oi? O que o David falou? Então, ó, vamos lá, iniciar o questionário. Pergunta 1 de 13. Lembrando que quem responde rápido ganha pontos mais rápido. No final do semestre, o campeão vai ganhar um presente. Não disse o quê? A grande utilidade dos vetores é guardar vários valores a fim de otimizar o armazenamento e acesso aos dados. Verdadeiro ou falso? Ah, olha, não sei se eu vou poder deixar o Wagner, porque o Wagner já fez programação, né? Não sei se eu vou poder deixar o Wagner no ranking, mas... Eu não consegui entrar. Óbvio, vocês tiveram sorte hoje. Então, olha só. Verdadeiro, gente. A grande utilidade dos vetores é guardar vários valores a fim de otimizar o armazenamento e acesso aos dados. Próxima pergunta. Em qualquer vetor,
O primeiro índice é sempre 0. Portanto, se declararmos que o vetor tem capacidade para 5 elementos, seu índice irá variar de 0 a 4. Quem me ouviu sabe a resposta. Verdadeiro ou falso? Caio tá triste, de certo ele não me ouviu. O Henrique tá feliz, de certo ele me ouviu. O Fábio tá feliz, me ouviu também. Moisés tá triste. Ó, mas de 11 pessoas que estão... Ó, tem 14 pessoas ali. 10 pessoas me ouviram. Então, olha só. Sim, qualquer vetor, o primeiro índice é sempre o 0. Portanto, se declararmos que o vetor tem capacidade para 5 elementos, seu índice irá variar de 0 a 4. Próxima pergunta. Considerando a linguagem de programação C, qual alternativa contém uma palavra reservada à linguagem? Void, var, início, fim, algoritmo ou DEM? O que eu quero perguntar? Tô eu lá, Jéssica, programando em C. Qual delas ali é uma palavra que eu posso usar nessa linguagem? Um comando, uma função. Agora eu respondi, mas você já acerta. O Wagner tá só aqui, ó. Que Fala aí, Wagner, para nós, Wagner. Gosta para nós, hein, Wagner? Ah, caralho. Era o void, né, gente? De todas ali, a única que vocês viram na linguagem C era o void. O var era só para dizer que é variável. Início a gente usa mais em pseudocódigo, né? Início e fim de algoritmo. E den a gente não usa em nada. Eu, pelo menos, nunca usei den. Tem no Excel. Tá, olha só. Em uma estrutura do tipo encadeada, essa é difícil. Quantos testes lógicos são necessários, no mínimo, para resolver um algoritmo que contemple 3 opções? Ou seja, eu tenho por exemplo, eu tenho os alunos. Eles podem ser aprovados, irem para exame ou reprovados. Se eu estou fazendo uma estrutura, qual é o número mínimo de testes lógicos que eu vou ter que eu vou precisar? Esse meu tempo estava acabando, eu tive que chutar. Eu não dei tempo de contar. Peraí que vai acabar a bateria do meu computador. Peraí, gente. Eita. Ó, quem foi? Olha, duas pessoas... Não. Eu, professor, eu acertei. Viu só? O Michel acertou. Uma pessoa acertou. No mínimo 2, né, gente? Olha só. Wagner tá rindo aí de nervoso ou Não tô rindo. Então, olha nessa só. vez aí, quando o cara entrar aí, o cara é fera. Olha só, deixa eu dizer. Eu tenho... Olhem um exemplo que eu dei. Eu tenho uma nota de um aluno, tá? E eu tenho 3 opções. Ou eu sou aprovado, reprovado, ou eu vou para o exame. Então, olha só. Qual é o primeiro teste lógico que eu vou ter que fazer? Digamos que a média para passar seja 6. Então, ó, primeiro teste lógico, ele vai, se for maior que 6, ele é aprovado, e se for menor que 6, ele vai para exame. Um teste lógico. Com a nota do exame, ou ele vai ser aprovado, ou ele vai para exame. Ou ele vai ser reprovado. Então, é no mínimo 2 testes, tá? Pergunta 5. Essa aqui vão acertar no chute. Considere o código a seguir. Qual a resposta vai sair no programa? Wagner, quer dizer a resposta do pessoal? Eu tenho um printf, que é para aparecer na tela, né? Eu tenho um valor total, porcentagem, ponto 1f. E um númerozão lá. O que vai aparecer na tela? Essa daí eu errei depressa, eu errei bem rápido. Ele não errou. Olha, 2 pessoas chutaram. Eu ia chutar essa e eu chutei a outra. Porque o que acontece? Vocês viram ali, ó, tem um printf, porcentagem, ponto 1. Isso a gente vai ficar mais claro durante a aula prática, mas aquele ponto 1, o que aquele ponto 1 queria dizer? Que depois da vírgula só podia exibir uma casa. Acertei no chute essa. Eu vi o N e achei que era tipo de número infinito, assim. Ah, sim, daí tu chutou naquela que tem o númerozão. É. Então, ó, o comando if
tem como função tomar uma decisão e criar um desvio dentro do programa. Verdadeiro ou falso? Quem me ouviu falar, e olha que hoje eu falei, né? As pessoas prestaram atenção. Não quero nem ver a resposta final. Tô só no cantinho do olho aqui. Alright. Ainda bem que 8 pessoas me ouviram. Sim, o comando if tem como função tomar uma decisão e criar um desvio dentro do programa. E é o se, né, professor? É o se. Isso aí, o if é o se. E o if em inglês também é se também, né? Isso aí, é exatamente isso. É if else. Se e então. Então, ó, verdadeiro ou falso? O contador irá somar as entradas de dado de cada interação da repetição, gerando um somatório. O contador, lembra que eu falei que quando a gente está fazendo estruturas com teste, no início a gente tem que usar algumas coisinhas ali. Eu falei várias coisas. É falso, né, gente? Porque o contador, ele vai contar. Contador. O acumulador é que vai somar todas as entradas. Lembra que eu falei que tem o contador, o incremento, o decremento e o acumulador. Pergunta 8. Qual a estrutura de repetição daqueles exemplos ali? Essa aí também é tranquila, tá? Qual a estrutura de repetição que percorre por meio da variável i o intervalo do índice 0 até o 32? Inclui o 32, na ordem crescente. Essas alternativas, essa questão veio pronta para mim, tá? É só vocês pensarem um pouquinho. Essa eu não peguei a explicação, eu acho. Eu acertei no chute. Uma lógica básica. Olha ali, ó. A gente... O que ele fala? Qual a estrutura de repetição que começa no índice 0, então i vai ser igual a 0, e ele vai contando, olha aqui o contador, i mais, ó, o i, sendo que o i tem que ser menor que 33. Por que tem que ser menor que 33? Porque o último... Olha só o que ele fala. Não é menor igual, é só menor. É só menor. Tem o comando menor igual, né? Tem o comando menor igual, mas aqui ele está usando só o menor. Sim, no caso existe o comando. Se não está usando esse comando é para ser menor que isso. Então o 33 não entraria. Mas sempre vai ser, ó, eu tenho que ir até o 33. Ó, eu vou contar 33 vezes, mas ele vai, o índice tem, como o índice começa do 0, certo. Eu vou, em vez de ser 32, é 33, entendeu? Por que é 33? Entendi. Mas eu achei que era só por causa daquele outro detalhe, que era igual ou menor. E como tu falou que era ordem crescente, tu falou antes do mais ali do lado. É o i mais, ó. Ou era menor... Esquece essas duas aqui, a gente ficaria só com i menor que 33 ou i menor que 32. O 32 não podia ser, porque a gente queria incluir o 32. Então, ó, para próximo. Quase acabando, daí eu faço a chamada. Considerando a linguagem de programação Z para uma variável armazenar números de ponto flutuante. O que é números de ponto flutuante? Aqueles números quebrados. Ela tem que ser declarada como? Fizemos um exercício na aula prática exatamente assim. Essa é a aula prática. Considerando a linguagem de programação Z para uma variável armazenar números de ponto flutuante. Ai, droga. Obrigado, gente. 6 pessoas estavam na aula e ouviram, graças a Deus. Vou até chorar. A aula de sábado foi ótima. Eu nem acredito que eu aprendi, de verdade. Só? Isso que... Não, mas agora na próxima aula eu vou colocar o Wagner a programar. Viu, Wagner? Nesse final de semana... Quantos pontos a gente ganha? Eu vou sair de folga esse final de semana, daí tu fica dando aula, tá, Wagner?
Tá bom. O que o David quer saber quantos pontos tu ganha? Tu tá no grupo do Wagner? Sim, isso daqui é uma máfia. Ah, mas nem tem grupo, é individual, tem que pegar os prints. Oi, tem outra, Olha, viu? olha. Se o Wagner ficar aí, eu sou empresário, Jéssica. Ele tem que ganhar o que tu ganha, viu? Pra dar aula no final de semana. Ganhar bem. Coitado de Tem que vocês. dar Lembrando muito, que irmão, pra o chegar Wagner nela. acha que eu tenho uma X5, coitado, se decepcionou quando ficou sabendo que eu tinha um Celta. Então, assim, ó, eu acho realmente que o Wagner não vai querer dar aula sábado. Não, o Celta é só pra ir pro serviço. Oi? O Celta é só pra ir trabalhar. Ah, tá. A Brancona fica guardada, né? Fim de semana. Claro, a X5 tá guardada para economizar a gasolina da cara, né? Tá certo. Então, ó, a manipulação de um verdadeiro ou falso. A manipulação de um elemento do vetor, ou seja, o que é o elemento? Como é que ela vai aumentar? Como é que eu faço para ir aumentando ali o elemento usando o vetor? Talvez eu não tenha perguntado da melhor maneira, mas a manipulação de elemento, ou seja, quando a gente vai incrementar ou diminuir, o que a gente faz? Como é que a gente manipula isso? Bom, eu até posso não ter perguntado da maneira certa, mas todo mundo acertou, então deixa quieto, né? Vamos deixar assim. Finge que todo mundo entendeu. É. Mas é que assim, ó, quando a gente quiser aumentar um número, por exemplo, eu quero que eu tenha um vetor e eu quero que vá andando a posição ali, ó. Eu vou trabalhar sempre com índice, tá? Pergunta 11 de 13. Só mais 3 perguntas. Qual o código correto para comparar dois vetores, o vetor A e B, no sentido que o vetor A é maior do que o vetor B? Isso aí nem é programação, né? Eu quero comparar que ele é maior, o A é maior que B. Vamos lá, gente. O A é maior que o B. Todo mundo respondeu. Ah, que burro. Ah, louco. Gente, era a mesma coisa da matemática, né? Mas na verdade. Não, a mesma coisa, porque eu acho que eu não peguei a parte do I. O que é o I? O I é o índice. Sabe quando tu tá fazendo uma matriz? O I é a variável. Ah, tá. Eu tô fazendo matriz agora em casa. Só um pouquinho. Ô, amado, tu nunca Sabe estudou quanto- matriz na vida? Não, já fiz, mas sabe quando tá fazendo uma matriz? Como se eu paro minha quarta-feira de manhã e fico aqui desenhando matriz. Não, tu queria... olha, hoje de manhã o Henrique ficou lá debatendo comigo que era só pra ele olhar um negócio, ele já tava fazendo máscara. E eu, volta. Então, Eu acho que as coisas são muito simples, eu quero complicar. Então, é exatamente o que tu tá Pra fazendo que facilitar se dá pra complicar? Tá, vai lá, Tá. Wagner. O I é o quê? Eu acredito que seja uma variável de comparação. Não, também, mas olha só, o que acontece? O I é o índice do vetor. Sempre lembra quando a gente está fazendo uma matriz, a gente faz I, a matriz tem I vezes J. Lembra que a gente escrevia assim a matriz? Do vetor, né? Coordenado. Isso aí, aquele izinho é só a coordenada. É a posição do vetor. O número que vai aparecer ali. Porque na minha concepção, quando eu aprendi matriz, isso há muito tempo, ela é um grande parênteses com um monte de números dentro, tá? Sim. E o vetor, ele é um grande parênteses com uma linha de números. Isso aí. Tá, então, nesse caso, vai ser, digamos, o I aqui vai ser o eixo X. Tu tá complicando, olha só. Tá, então me ajuda. Jéssica, eu acho que é mais fácil trabalhar com variável do que como vetor, embora os dois sejam números. Tá, sim. Vamos esquecer tudo. Olha a pergunta, esquece todas as coisas. Olha só. Qual o código correto para comparar dois vetores? Esquece o I. Esquece os parênteses, esquece as chaves, esquece tudo. Olha as alternativas. Vamos direto e reto. Tá, eu acertei, a minha lógica estava certa. Eu só queria entender o porquê do I. Tu tá aumentando, tu tá viajando, então não viaja. Tu botou o I, não fui eu que comentei, foi tu que comentou. Não fui eu, essa questão já veio pronta pra mim. Não, eu só queria saber se, tipo, vai ser sempre apresentado dessa forma ou, como o Wagner falou, é melhor, às vezes, deixar fora porque vai fazer sentido igual. Essa questão veio pronta lá da Unopar Paraná. Então, eu não posso dizer que na prova vai cair assim ou não vai cair assado. Wagner, qual a sua opinião sobre o assunto?
Eu acho, tá, que a A, por exemplo, é assim, ó, a minha nota e a nota do colega. Isso aí. Entende? O A é a minha, a B é a dele. Daí faz uma comparação e o I vai receber essa informação. Qual que é a nota, ou sei É lá... onde vai devolver a informação, o resultado. Desculpa, não Mas entendi. na realidade, o I, se eu tenho um vetor, digamos que eu tenho um vetor com 5 posições. Vê se tu O I é pensa. onde vai devolver o resultado? Não, o I, nesse caso, o I, ele só quer indicar qual o valor do vetor que eu estou comparando. Por exemplo, ó, eu vou ter o A0, o A1, o A2, o A3 e o A4, tá? Compondo o meu vetor. O Professora, número. Eu tenho Professora. 5 posições. Oi. nesse caso aí, ó, como os Is não tem nenhum número, é só eliminar os Is e trabalhar com A e B. Eu Só o penso Michel assim. foi prático. Mas assim, ó, Tira Não, eu o A eu maior também, que B, eu e estaria elimina os Is e tá pelo resolvido. lado prático, mas é que se o Itali ele tem um sentido, né? o I, Mas só ele que na quer dizer questão, qual a questão, posição. mas só que a questão não tá dando número ou variação para os Is, tá de Sim, para todo mundo ali. nessa questão foi basicamente lógica de o que é maior do que. Mas Ó, se vocês estão aparecer vendo aqui, ó. Peraí, um deixa eu outro, tirar. um outro valor, para mim complica. Peraí. Se tivesse valor para cada I, A é 2 e B 3, aí o bicho ia pegar. Agora aí, todos os dois aí, elimina os I, trabalha com A e B. Calma, gente. Respira fundo. Peraí, onde está? Deixa correr direto. Ó, olha só. Vocês estão vendo aqui? O meu papel, deixa eu parar de compartilhar aí. Vocês estão vendo que eu tô com um papel aqui na frente do meu rosto, tá? Ó. Vocês estão vendo que tem 5 como se eu estivesse jogando o jogo da forca. Tá? E isso aqui é um vetor. Então, ó. Eu tenho o índice 0, que vai estar, ó, essa aqui é a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4. Eu posso preencher esse meu valor com 5 informações, tá? Digamos assim, ó. O primeiro aluno tirou 10, o outro aluno tirou 9, o outro aluno tirou 9, o outro aluno tirou 5 e o último aluno tirou 8, tá? Por exemplo, assim, ó. Henrique, me diz qual, nesse vetor aqui, qual é o elemento que tem a posição 3? O 9. Posição 3. 5, né? O 5? O 5, tá. Porque eu comecei com a posição 0, tá? Tá. Esse e aí a aqui posição 3 não é a posição 3 não é o 2? A posição. Tá, olha só. Esse aqui é meu vetor A, tá? Tá. Ó, e esse aqui é o meu vetor B. Os outros alunos tiraram 4, 4, 6, 7 e 6, tá? Eu tenho 2 vetores com 5 posições, tá? Começando no 0. O que diz ali a minha... Peraí. A posição 3 é o 2 ou é o 3? A posição 3 vai ser o 3. E a posição 5? 1, 2, 3, 4. Vai ser a 4? Tá, tu tá certo. A posição 3 é o 2. Tá bom, então todo mundo tem que entender isso, né? Pelo jeito. Tá, ó. Vamos pensar no 0. Eu tô comparando o A0. O 0 aqui é o índice, é a posição do número do vetor que eu estou comparando, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, aqueles izinhos que estão ali, ele vai variar de 0 até 4, ou seja, eu estou comparando o elemento da posição 0 do vetor A e o elemento da posição 0 do vetor B. E eu vou comparar até o elemento 4 do vetor A e o elemento 4 do vetor B. Tá? Sim, todos em coluna, assim. Isso, comparação. O I é um X, o I é uma variável, simplesmente. O I vai ser a posição. Digamos que eu faça uma matriz 5 por 5. Ah, não, agora ficou mais fácil. Tá. Para mim, pelo menos.
Mas alguém tiver dúvida, você fica. O silêncio caiu. Deixa eu sair do destaque aqui. Então, ó, vamos lá. Pergunta 12 de 13. Estou compartilhando a tela com vocês? Acho que estou. Qual o número total de elementos de uma matriz 5 por 5? Essa aqui, teoricamente, eu espero que todo mundo acerte. Qual o número total de elementos 5 por 5? Qual o número total de elementos 5 por 5? Moisés, tá triste. Deixa eu até fechar os olhos aqui. Qual o número total de elementos de uma matriz 5 por 5? É só a gente multiplicar o número de elementos que eu tenho numa coluna, que é pelo número de linhas. 5 vezes 5, 25. Então, olha só. E a última do dia de hoje. A capacidade dos vetores, ou seja, quantos elementos esse consegue armazenar, sempre deve ser determinada no momento em que se declara essa variável. Verdadeiro ou falso? A capacidade dos vetores. Michel, para de tentar dizer para tua namorada te dar a resposta. Não, ela tá vendo só a pergunta. A capacidade dos vetores, ou seja, quantos elementos esse consegue armazenar, sempre deve ser determinada no momento em que se declara essa variável. Ainda bem que eu falei que nem um papagaio isso, né? Algumas pessoas ouviram, mas outras não. Então, ó. Olha, Stephanie, não era tu que estava reclamando que não sabia da matéria? Foi a aula de sábado, fez milagres. Pô, professora, eu só fico em... Caralho, pelo menos em penúltimo dessa vez, né? Ó. A Stephanie... Não, tu não foi em penúltimo, não. Quer ver, ó? A Stephanie em primeiro, o Caio em segundo, o Henrique em terceiro, o Everton em quarto, o Thiago em quinto, o Carlos em sexto. Em sexto ficou tanto o Carlos como o Nicolas. Em sétimo não existe ninguém, tem o Fantasma, mas o Fábio, o Anderson tá aqui 2 vezes, de tanto que o Anderson gostou da atividade, ele tá ali 2 vezes. Em penúltimo, pelo menos. Ô, Wagner, tá precisando das aulas de reforço, cara. Ô Wagner, não é tu que sabia de programação, que já fez engenharia da computação? O que vale é participar. Hein? O Wagner ficou até mudo agora. Tá? Deixa eu abrir a chamada, então, enquanto isso. O Stephanie arrebentou e o Caio mandou bem também. Da próxima ficou em... Os últimos serão exaltados. Aí, botei fé, aí eu gostei. Então, vamos lá. Adriano, deixa eu botar a Stephanie aqui, ó, para ela ficar aparecendo. Adriano, tira o print aí, Stephanie. Mostra pro pai e pra mãe, bota no Insta. Pô, mas eu tava... Vou tirar, vou mostrar pra família inteira. É um momento raro. Tem que valorizar. Adriano, tá aí? Anderson da Silva. Aqui, professora. Sim. Aqui. É por isso que tinha 2 Anderson. Porque agora eu entendi. Bianca Boca Rosa, tá aí? Acho que não. Caio de Oliveira Santana. Caio. Carlos Henrique. Sou eu. Boa noite. Presente. Esse é o aniversário do filhote, hein? Por vir na aula, né? Porque podia estar comemorando. Parabéns. Oh, valeu, tamo aí, né? A responsabilidade. Bora lá, né? Leva uns quitutes amanhã. Amanhã, hoje? Amanhã nós vamos levar uns quitutes lá, com certeza. Não, mas, meu, não é tu que vai botar pra fora uma pizza aí, ou churrasco, que nós não ia levar a Jéssica? Não era amanhã? Vocês vão fazer trabalho amanhã. Não, amanhã às 9 horas da noite eu desligo meu celular, então. Não, amanhã nós vamos fazer... Vamos avisar quando a carne estiver pronta. Eu sei que carne é essa, eu sei que carne é, para eu resolver as coisas. Então vamos lá. David, tá aí? Presente. Aqui. Everton Luiz, tá aí, o Everton tá aí.
O Everton hoje ele tá assim, ó, sem força nenhuma. Não apareceu isso que o Everton é o que sempre aparece. Não falou boa noite. Hoje o Everton tá só o corpo. Fábio. Eu. Fábio. Henrique Vasconcelos da Silva. Eu. Tô aqui. Jonas Ramos Prats. Kleber. Michel. Olha eu aqui na escuta. Já diz o nome da namorada pra botar na chamada, que também que ela tava te ajudando, né? Não, a senhora viu lá no status o nome dela. Pode falar um pouco. Eu não lembro dessa. Que nem você me vem com umas perguntas. Hoje o Fábio me perguntou, professora, qual é a função que eu tenho que usar no experimento? Gente, eu não lembro nem o meu nome direito, eu vou lembrar da função do experimento. Agora ele quer que eu lembre da namorada dele, da esposa. Só um pouquinho, É minha esposa. Eu vou ter que tomar muito... Era namorada 7 anos atrás, era namorada. Hoje. Tu enrolou ela 7 anos? Não. Tá. Vai tomar um suco certo. aí. No final tudo dá certo. Tá. Moisés, tá aí? Moisés estava aí. Isso aí, tu levantou a mão. Nicolas. Tô aqui. Otávio, cadê o Otávio, nosso amigo good vibe, sempre de bom humor, sempre animado. Perdemos o Otávio no meio do caminho. A animação acabou. Falou de programação, acabou. Stephanie. Primeira do ranking. A Stephanie ficou tão feliz que ela foi mostrando a família dela. Desculpa. Mas já tá comemorando. Gente, eu tirei o primeiro lugar na atividade que não vale nada. Uhul! Ainda tá Thiago aqui terminando o outro trabalho de física. Tá. E olhando a aula. Thiago estava aí e fez exercício também. Wagner. Oi, aqui. E era isso. Quem estava na aula sábado passou direto? Quem estava na aula sábado não passou direto, porque tem outras aulas ainda, mas não precisa entregar nada. Ô, Jéssica, eu assisti só um pedaço daquela aula. Eu não vi o final. Eu cheguei num cliente quando o colega começou a comentar ali que ele colocou a linha... Ele não apagou as últimas linhas ali do algoritmo, lembra? Aí ele clicou, acho que foi o Caio. Ele clicava e depois ele rodava. Eu tentando me enrolar para ganhar uma presença, né? Tu viu? Viu só? Não, mas eu tenho até os prints ali do programa. Mas depois eu não sei o que foi feito com aquele programa, porque eu não vi o float. Agora vocês falaram ali que foi usado no sábado. Não, eu não vi. é que a gente fez um exercício. O que a gente fez? Eu determinei para eles exatamente. Eu fiz exatamente. Quando eu queria trabalhar com números, somar números inteiros, tá? Aí a gente usa a variável inteira, né? O int. Uhum. E quando a gente quer usar números quebrados, tipo 3.5, 4.5, daí a gente usava o float. É por isso que o pessoal sabe do float. Ah, tá, mas naquele programa lá não chegou a usar. Não. Então tá, gente. Eu ouvi quase tudo. Oi, professora. Oi. Deixa eu lhe perguntar. Que eu dei uma olhada na matriz curricular do nosso curso, né? Aí eu vi lá, tipo assim, as matérias de cálculo que vai até, acho que o 4º semestre. Assim, a partir do 4º semestre ainda tem mais matéria de cálculo ainda ou não? Porque, tipo assim, eu só vi lá no 3º e no 4º, cálculo diferencial, física, química. Aí nos outros eu vi outros nomes, tipo assim... No quinto semestre não tem cálculo, não. Né? Porque tu tá querendo fugir do cálculo ou tu tá gostando do cálculo? Não, eu quero me aprofundar cada vez mais. Então tá bom. Então a gente... Cálculo não, mas cálculo é só até o 4º semestre, sim. Pelo amor de Deus, né, gente? Não, é por isso que eu vi, é isso que eu tava vendo lá no... onde nós temos que resistir. O quê? Eu vi lá no... Vai, irmão. Na nossa matriz, né? Então, acho que o cálculo é só até no... Professor, naquela matéria, só que tá lá na frente, claro, do concreto, estrutura de concreto ali também não vai cálculo? Um pouquinho? Acho que vai, não vai? Ou não? Vai, né, gente? Vai, né? Mas topografia também, mais básico. O que acontece? As derivadas e as integrais, normalmente a gente... Claro, a gente vai usar lá nas questões de cálculo, mas normalmente a gente usa elas para definir a fórmula, tá? É tipo,
E daí, tu aplica de outra maneira, tu não usa a integral. É muito difícil que é um exercício que a gente use a integral para resolver as estruturas, entende? Mas cálculo de matemática vai ter. Topografia também, na matéria de topografia, né? Topografia não tem cálculo, eu acho. Tem, professora, para poder calcular Cotas de o nível? ângulo e tudo. Matemática cota de nível. tem, né? Matemática vai ter em tudo. Até em algoritmos, lógica da programação tem matemática. Em logística, em transportes também tem matemática. Corte e costura? Corte e costura é muito bom, sabia? É sempre bom fazer uma bainha. Bainha tá dando dinheiro, bainha tá R$40. Vai lá, Caio, e outro que tá com a mão levantada. Só ia pedir, por favor, para poder mandar lá um exemplo do portfólio, só para ter uma noçãozinha. Fala com teus amigos aí, Wagner, que já fez meus amigos do grupo, por favor, se alguém puder, encarecidamente só. Se vocês falam mal de mim, aproveitem para não falar só mal de mim e passem os exemplos do trabalho do semestre passado. Eu vou conseguir outros. Um Pix milionário. Agora estão que nem meus amigos da prefeitura, querem um Pix. Beleza, a gente negocia em R$5 aí um exemplo, a gente faz a vaquinha aí, fechou. Pô, olha, o Caio é um perigo, tá? Porque o Caio, ele tá devendo até pro cara do estacionamento. É verdade, deixa pra lá, que vai vir juros aí, embutido, deixa pra lá. Alguém aí tem dúvida sobre as aulas práticas de física? Dúvidas, eu não vou resolver os exercícios. Lembrando que quem foi na aula pode entregar em grupo e quem não foi tem que entregar separado. Eu tenho uma dúvida. Vai, Henrique. Vamos. As dúvidas do Henrique me dá até dor de barriga, porque ele me dá um nó na cabeça. Vai, Henrique. É que é a mesma dúvida que eu te perguntei lá naquela aula prática que a gente fez das coordenadas, que não me mandou ainda. Qual é a dúvida? Era eu e a Glau, acho que tava com dúvida também, e ficou. A Glau vai morrer com a dúvida, porque ela trancou o curso. Eu não esperava morrer com a dúvida, porque se tu me respondesse ela... Qual a dúvida? Fala. Era a soma das coordenadas, eu te mostrei lá o exercício. Não, mas da aula prática. Quer que eu ache a pergunta? Não, tu me mandou uma pergunta de coordenada, tá? Sim. Isso tá lá no telefone, eu vou achar. Tá, essa aí só. É só essa, da aula prática que não tem. Não. Da aula prática do laboratório? Da de física, isso aí. Não, a gente se ajeitou aqui para fazer, estamos se ajudando, eu e meu grupo aqui, e a gente vai te mandar daqui a pouco. Tá. Até hoje, né? Até hoje. Tá bom. A minha dúvida é se eu fizer e tipo, eu tiver alguma errada e descontado o ponto, alguma coisa assim? Não. Eu ia dizer que eu se der tudo errado, eu abro uma pasta do Excel e boto uma vírgula aqui e te mando. Pode ser. Não, tô brincando. A gente tá se organizando mesmo. Tá. Então tá, Era gente. só aquela das coordenadas lá que tu podia me responder. Tá, eu vou dar um jeito de achar aquela maldita resposta daquela questão. Eu vou mandar o pessoal da UNO para responder, porque foi eles que inventaram aquilo. Tá. Então, qualquer coisa me procurem. Lembrando, façam a atividade, me mandam por e-mail, tá? Para eu poder dar a presença para vocês. Quem não fizer, sinto muito. Tá bem? Falou, valeu. Até sábado, onde teremos outra aula prática. See you next time. Onde teremos outra aula prática de algoritmos e lógicas de programação. Tchau para vocês. Beijo. Boa noite. Class. Até mais. Professora. Não deu. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Até. Tudo certo, então, para amanhã? Já comprou as coisas? Você já comprou as coisas? Sempre tem, né? Amanhã quem vai levar as coisas vai ser o Wilson, não é?